dicas práticas de como compartilhar a palavra na célula. E eu não tenho um versículo bíblico para isso, tá? Porque não é uma pregação. Tadel é diferente do culto de celebração. Mas ainda ficou muito gravado em nossa mente a ideia de que é um estudo na célula. Até o nome chama estudo, mas talvez pudéssemos trocar esse nome para outro nome, porque o nome define as coisas. E o estudo não é um nome muito apropriado para a palavra na célula, porque o estudo tem a ver com alguém ensinando, e na célula não é o seu papel ensinar. O estudo da célula não é para ser ensinado, é para ser compartilhado. Você vai compartilhar. E eu trouxe aqui, eu tenho aqui na minha lista 7 dicas práticas de como compartilhar, essa é a palavra correta, compartilhar a palavra na célula, ou facilitar a palavra na célula. Número 1, a primeira coisa que você precisa saber é que para compartilhar a palavra na célula, isso requer pouca preparação. Parece até que parece uma heresia, né? Ficou ainda na nossa mente também, especialmente nós que somos mais clássicos na Igreja da Paz, na Paz Church, porque anos atrás você tinha que realmente preparar, você tinha que realmente preparar um estudo muito profundo para dar na célula. E realmente era um estudo, você compartilhava a palavra, você tinha que fazer um esboço, quase que você tinha que ser um pregador. Mas o estudo da célula no aplicativo, ele é muito simples, e ele é feito de uma maneira que não requer muita preparação. Basta você ler, basta você fazer uma leitura de 5 minutos, leva menos de 5 minutos para você ler todo aquele esboço ou estudo, vou chamar estudo por falta de outra palavra, mas leva apenas 5 minutos para você ler aquele estudo. A preparação para dar o estudo na célula é diferente da preparação de um pregador, um pouco diferente, não totalmente diferente, mas um pouco diferente. Porque o pregador, ele precisa fazer um esboço, ele precisa saber exatamente o que ele vai pregar, ponto 1, ponto 2, ponto 3, né, introdução, ponto 1, ponto 2, ponto 3, conclusão, ministração. Mas você não precisa disso. Então, para compartilhar a palavra na célula, é necessário menos preparação. Obviamente que a preparação que é necessária, todos nós que somos crentes, nós já temos. Qual é a preparação? Tirar tempo sozinho com Deus? Sabe, todo crente faz isso. Orar, todo crente faz isso, né? Eu acredito que todos nós aqui já oramos hoje. Se você não orou, antes de terminar o Tadel, dobre o seu joelho e você pode orar. Estou brincando, você pode orar sentado também, você pode orar. Mas a primeira coisa que esse estudo no aplicativo, ele é muito simples, e é simples de propósito, porque o intuito é facilitar para as pessoas que vão compartilhar. Eu não aconselho você apenas ler o estudo para as pessoas. Pelo menos eu não gosto que leiam para mim. Eu mesmo gosto de ler. Se alguém vai ler para mim, me dê o livro, eu leio. Me dê o texto que eu leio. Eu não gosto de sentar e ouvir alguém lendo uma página de um livro para mim. Não, me dê o livro, eu leio. Me dê o texto, eu leio. Pode deixar que eu leio. Mas a preparação é muito pouco. Em 5 minutos dá para você preparar. Porque você não precisa jejuar e orar por 2 horas para buscar de Deus o que você vai falar. Já está aqui. O pregador ou o pastor
já jejuou, já orou, já buscou a Deus, já ouviu a voz do Espírito Santo, já fez o esboço, já pregou, você já ouviu a mensagem, você vai apenas compartilhar algo que já foi ministrado. Você não precisa você buscar de Deus algo novo para falar para a sua célula, porque a mensagem que Deus tem para a célula, para a sua célula, é a mensagem que foi ministrada no domingo. Então, nesse aspecto, a palavra na célula é muito diferente da palavra em um culto. Eu costumo explicar que em um culto, numa reunião como essa, a palavra flui de um para os outros. Não dá, é só uma pessoa que ensina e os outros ouvem. O estilo de palestra. Então, a palavra num culto, ela flui de um para os outros. Mas a palavra na célula, ou o compartilhamento da palavra na célula, flui de uns, plural, né? Uns para os outros. Então todo mundo participa, amém? Então a primeira coisa que eu quero que você tire da sua cabeça, eu vejo às vezes as pessoas nervosas, meu Deus, pastor, por favor, poste logo a mensagem da célula, um dia antes, 2 dias antes, eu preciso me preparar. A preparação é você ter vida com Deus. A preparação é você ser um crente de verdade. Eu sei que você é um crente de verdade. A preparação é você ter um coração quebrantado. É simples, porque já está ali. Você não precisa profetizar e buscar uma revelação nova sobre os 7 chifres da besta, sobre as rodas do carro que Ezequiel viu, né? Você não precisa de tudo isso, já está tudo explicado ali. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então tire isso da sua cabeça, diga para a pessoa que está ao seu lado, relaxe, já está tudo preparado para você, amém? Então não fique tenso, porque não é um estudo, não é igual a um Tadel, que você precisa, ou um culto de celebração, que você precisa chegar aqui à frente, e você precisa ter algo preparado, para você ministrar. Não, na célula já está preparado. Então a primeira coisa é que requer pouca preparação, e é de propósito, porque nós acreditamos que todas as pessoas, e esse é o nosso alvo, que qualquer pessoa possa ministrar a palavra na célula, qualquer pessoa que seja crente de verdade. Óbvio, você não vai deixar a pessoa dar uma palavra na célula se a pessoa tem um péssimo testemunho, se a pessoa não tem vida com Deus, se a pessoa nem congrega direito, ela não pode dar a palavra na célula. Esses são os requisitos. A palavra na célula em si é muito simples. Qualquer pessoa que saiba ler pode compartilhar a palavra na célula. Essa é a primeira dica. A segunda dica, eu aconselho que a pessoa que for ministrar a palavra na célula esteja no culto de celebração. Por quê? Porque senão ela vai estar por fora dos detalhes da palavra. Nem tudo está ali naquele esboço. Ali está a nata, ali está a essência. Mas se você não estiver no culto, você não vai pegar os detalhes da palavra. Não quer dizer que você vai ensinar e compartilhar todos os detalhes da palavra. Não, é só a essência, é aquilo que está escrito ali, ok? Mas eu sugiro, muito mais que sugiro, eu recomendo, muito mais, eu aconselho que a pessoa que for ministrar a palavra na célula, compartilhar, esteja no culto de celebração. Assim ela vai se sentir mais segura. Porque se você só pega um esboço de uma pessoa, mesmo que ali está bem explicado, porque é um texto, não é só um esboço com pontos, com tópicos, mas há textos ali, né? Há pequenos parágrafos explicando o que o pregador falou, né? Resumindo. Mas mesmo assim é bom a pessoa estar no culto de celebração. Número 3, terceira dica que eu daria para alguém que vai ministrar a palavra, compartilhar. A palavra-chave
Para um bom compartilhamento da palavra na célula, a palavra-chave é participação. Vamos dizer juntos: 1, 2, 3. Participação. Sabe, é muito chato quando nós estamos num grupo de 10, de 12, de 15, de 7 pessoas em uma célula, que o estudo se torna um monólogo, em que só a pessoa fala, e a pessoa fala durante 40 minutos e abre por 2 minutos para perguntas. Seria melhor fazer o contrário, não seria? Explicar a palavra em 2 minutos e abrir 40 minutos para as pessoas abrirem o coração, contarem um testemunho. Então a palavra-chave é participação. Sabe, eu não recomendo ler simplesmente, mas até você pode ler. Se você lê bem, você pode ler o texto que está escrito lá. Você lê o texto, ou resume com as suas próprias palavras, parafraseando, não tem problema. Depois você logo abre para perguntas, porque talvez alguém tenha um testemunho. Talvez alguém vai dizer, talvez alguém diga: puxa, essa palavra de domingo tocou tanto o meu coração, foi uma resposta de Deus para a minha vida. E ela começa a falar: olha, eu fui tão abençoado, talvez a pessoa foi curada, e ela vai começar a contar o testemunho, participando. Outra pessoa vai lembrar de outro ponto, né? Talvez um ponto da palavra tocou mais em uma pessoa, outro ponto tocou mais em outra, e elas vão, através da participação, vão remontando a palavra. Que coisa linda! Não é você falando, ensinando, sendo um professor. A pessoa que está compartilhando a palavra na célula não é um professor, não é um pregador e não é um mestre. Não precisa ter dom de ensino, não precisa ter dom de pastor, dom da palavra. Eu tenho que ter o dom da palavra para ministrar a palavra na célula. Não, é muito simples. Então, envolva as pessoas. Limite o seu tempo de fala. Eu sugiro que o seu tempo de fala para explicar a palavra de domingo não exceda 10 minutos. Se fosse eu, resumiria em 5 minutos. Mas eu vou colocar 10 minutos. 10 minutos dá para você falar tudo que foi falado na palavra, tudo que tem naquele estudo. Dá para você falar em 10 minutos, o resumo. Depois você gasta mais uns 10 a 15 minutos só compartilhando. Alguém tem algum testemunho? Você pode fazer outras perguntas, além daquelas que estão no estudo da célula, no aplicativo. Você pode perguntar, por exemplo: alguém tem um testemunho de algo, de uma bênção? Testemunho, não testemunho. Alguém tem um testemunho de algo que aconteceu essa semana, uma vitória? Sabe, talvez alguém tenha um testemunho dessa palavra, e aí a pessoa vai compartilhando. Então a palavra-chave, um bom estudo da célula. Você sabe que você atingiu o alvo quando as pessoas participam. Mas outra dica que nem está aqui na minha lista: é importante você não apontar para as pessoas. Deixe livre, abra o espaço para as pessoas participarem, mas não aponte o dedo. Agora é a sua vez. Não, talvez ele não queira falar. Agora é a sua vez. Talvez a pessoa não esteja num bom dia, não tenha tido um bom dia. Talvez a pessoa não queira participar hoje, não queira responder. Deixa o ambiente livre, deixa o ambiente leve, deixe que o ambiente seja, deixe que as pessoas possam participar de forma espontânea e não apontando o dedo. Quarta coisa, não pregue na célula. A célula não é lugar de pregar. Sabe, na verdade eu ouso dizer que as pessoas que têm o dom da palavra, se elas não vigiarem, elas não vão compartilhar da maneira correta. Porque se você tem o dom da palavra, o dom de ensino,
Sabe, quando você começa a conversar com alguém, você já começa a querer ensinar algo. E é difícil parar de ensinar. Então, é até melhor que a pessoa nem tenha o dom de ensino e da palavra. Isso vai facilitar ainda mais, porque ela vai deixar com as pessoas construírem aquela palavra. Cada um vai compartilhando. Sabe, você pode deixar o quebra-gelo com uma pessoa. Você pode pedir para outra pessoa ler o texto principal. Você pode pedir para outra pessoa ler o primeiro parágrafo, o ponto 1. Você pode pedir para outra pessoa na sua célula ler o ponto 2. Não precisa explicar, já está explicado. Você pode pedir para outra pessoa ler o ponto 3. Assim todo mundo vai participando. Não precisa só você, fazer tudo o que está ali. Não precisa. Você pode envolver outros. Até você pode, se você quiser e puder. Você pode combinar antes pelo WhatsApp, copiar e colar o trecho que a pessoa vai fazer do estudo e enviar para ela. Diz: olha, eu gostaria que você fizesse essa pergunta do quebra-gelo hoje, na célula. Sabe, qualquer pessoa, não precisa. Gente, a gente complica demais as coisas. Quantos minutos? Não, mas eu tenho que jejuar 3 dias para eu fazer o quebra-gelo na célula. Não precisa. Devemos jejuar mais que 3 dias para outras coisas, mas não para o quebra-gelo da célula. Para nos quebrantarmos, para vermos mais o mover de Deus, com certeza, muito mais que 3 dias, mas para o quebra-gelo na célula, não precisa de uma, eu não estou preparado. Gente, é uma pergunta. Leva menos que 1 minuto para fazer uma pergunta. É muito simples. É muito simples. Até uma criança pode fazer. Nós podemos fazer. Aí você pega o texto e você copia. Dá para copiar lá no Passo Castanhal, no aplicativo. Você copia e pede para outra pessoa. Envia no WhatsApp de outro membro da sua célula. Você pode ler esse texto hoje na célula? Aí você copia o primeiro ponto e manda para outra. Tem milhares de formas de você fazer o estudo da célula. Tem muitas formas de você fazer. Fica uma coisa mais dinâmica, mais participativa, mais criativa. Não fica aquela coisa monótona de uma pessoa só fazer todo o estudo. Não, você pode até, normalmente há 3 perguntas na parte de discussão. Você pode enviar também no WhatsApp para cada membro da sua célula uma pergunta, e a pessoa vai fazer essa pergunta. Você é o gestor, você é o técnico, você é o facilitador, mas você não precisa fazer tudo. Então não pregue. Número 2, não ensine. Não é o lugar de ensinar. Ensinar é no culto de celebração, no Tadel, nas classes, em outros momentos. Mas a célula não é lugar de ensinar. A célula é lugar de compartilhar. Diga: compartilhar. Você vai compartilhar o testemunho. Cada pessoa na célula vai compartilhar o que Deus lhe ensinou. Isso é o estudo da célula. O foco é que cada pessoa compartilhe o que foi mais impactante para cada um, para ela. Que ela compartilhe um testemunho. Talvez ela vá compartilhar uma coisa que o pregador falou no culto e que nem está no estudo da célula, mas ela vai compartilhar. Isso é lindo demais. Deixa fluir a liberdade na célula, amém? Nós somos livres. Não vamos fazer da célula um lugar religioso. Eu preciso me preparar 1 semana para eu dar a palavra. Não, vamos simplificar. Se você é um pregador e você prega no culto, talvez você precise de mais de 1 semana. Mas se você vai compartilhar na célula, já foi orado, já foi buscado,
Deus já falou com aquele pregador, com aquele pastor, ele já ministrou do coração de Deus. Relaxe e seja apenas um facilitador na sua célula. Amém? Glória a Deus. Você não precisa ficar tenso. Meu Deus, eu vou compartilhar a palavra. Você não vai pregar. Você está entre amigos. Número 6, seja um facilitador. Facilite para as pessoas. E ser um facilitador significa também não complicar as coisas. A língua de Deus, o hebraico, talvez você não acredite que seja a língua de Deus, mas foi a língua que Adão falou, e com essa língua Deus criou o mundo. Deus criou o mundo como? Falando. E ele falou em qual língua? Em português? Português não existia. Em francês? Francês não existia. Vou deixar com você pensar. Biblicamente falando, não estou falando academicamente, estou falando biblicamente. Em hebraico se escreve da direita, vou fazer assim para você, né? Da direita para a esquerda. Tem duas razões para isso. Primeira razão, um dia eu estava traduzindo para uma israelense, ela não era judia, ela era israelense. E eu perguntei por que hebraico se escreve da direita para a esquerda. Ela disse, é porque é mais fácil, o hebraico é muito antigo, e as pessoas escreviam em pedras, ou em tábuas de argila, e tábuas com argila, e elas usavam um tipo de martelo e não sei como é que chama, um instrumento agudo, né? Tem um nome, esqueci agora. E é mais fácil você escrever assim, batendo o martelo com a sua mão direita, né? Direita, do que escrever assim, batendo com a sua mão esquerda. Mas essa é a explicação da israelense, e está certa essa interpretação. Mas o rabino Daniel Lapin, muito famoso no mundo, ele fala que a razão de você escrever da direita para a esquerda em hebraico é que direito tem a ver com o quê? Direito tem a ver com algo correto. Até você estuda direito, não tem? Você não estuda direito? Quando eu falo que algo é direito, isso quer dizer que é correto, que é certo, né? Em latim fala sinistro, né? Para esquerda, né? Para algo que fala, a mão esquerda é sinistro. Tem nada a ver com alguém que é canhoto, tá? Você diz, eu sou canhoto, eu sou meio sinistro. Em latim, sim, né? Mas não quer dizer que você seja uma pessoa sinistra, pelo amor de Deus. Você é cheio do Espírito Santo. Mas se escreve da direita para a esquerda, porque quanto mais você escreve, você não esclarece as coisas, você complica mais as coisas. Na ótica de Deus, quanto mais você escreve, você não vai esclarecer o assunto, você vai complicar. Isso também serve para a fala. Às vezes a gente tenta explicar demais um assunto, e quanto mais a gente explica, a gente responde perguntas que ninguém está fazendo, e nós nos complicamos mais do que se tivéssemos falado pouco. Então, onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que fique focado, concentre-se no que está escrito. Não tente responder perguntas que não são abordadas aqui no estudo da célula. Não tente criar algo profundo, descobrir algo profundo, acrescentar uma coisa muito profunda. Sabe, às vezes nós queremos nos aprofundar tanto em algo que a gente acaba complicando e não simplificando. Então seja simples, pega o estudo da célula,
Se você fizer só aquilo, sem tentar colocar mais chantilly, mais coisas, acrescentar, não, mas eu quero acrescentar mais 3 textos, não, eu quero ler o Salmo 119, cada um vai ler um versículo, vai dar meia-noite, ninguém sai da célula. Não, vamos simplificar, vamos fazer o que está ali. 7ª coisa, não force a barra. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não force a barra. O que é não forçar a barra? Não insista com a pessoa. Sabe, deixa-me lhe dizer algo. Há coisas que a gente faz que parecem boas, até que a gente veja a nós mesmos fazendo aquela coisa. Vou te explicar. Tente gravar a sua voz no seu celular e depois escute a sua voz. Você vai pensar que é a voz de outra pessoa. Eu sempre passo esse exercício para as pessoas que cantam. Quando você cantar, é gravado na mesa, escute o que você está falando. Eu faço isso, eu assisto as minhas próprias mensagens. É por isso que de propósito eu falo mais pausadamente, mesmo correndo o risco de você cochilar e cair da sua cadeira. Porque assistindo a mim mesmo, eu descobri que quando eu falo mais rápido, eu engulo algumas letras. E a minha dicção vai para o brejo, e a minha fala fica embolada, e eu não consigo comunicar bem. Parece bonito na hora, porque eu estou muito empolgado na hora. Ou então você pega o microfone e começa a gritar, só que você grita e ninguém está entendendo o que você está falando. Você é apenas um símbolo que retine. Então, o ministério de louvor está tocando, e a pessoa está ministrando e falando alto, mas ninguém está entendendo nada. Grava para você ver depois, parece que é muito ungido, só que a unção tem um propósito. A mesma coisa se aplica à palavra, na célula. Não force a barra. Não, vamos, irmão, você não falou nada, irmão. Ou então fica ironizando, né? Rapaz, eu estou quase surdo de ouvir sua voz, de tanto ouvir sua voz. Você foi a pessoa que mais falou hoje aqui. Não, deixa a pessoa ficar à vontade, deixa aquele ambiente leve. Até na igreja nós devemos ter esse ambiente leve. Sabe, parece muito legal quando a gente vê na internet esses pregadores que dão cajadada nos irmãos e pega pesado, e o cara diz: por que meu pastor não prega assim? Você sabe por que eu não prego assim? Porque não funciona. Porque se eu fizer isso, as pessoas gostam na internet, mas se o pastor fizer isso na igreja, eu não sei como é que a igreja daquela pessoa, algumas pessoas vão ficar chateadas. Então, queridos, o que eu quero dizer para você? Seja leve, seja livre ao ministrar a palavra na célula, compartilhe, deixe que as pessoas participem, sabe? Estimule as pessoas a participarem, mas não force a barra, não pregue, não tente ensinar. Você não vai dar uma palestra, você está ali para construir junto com os membros da sua célula, reconstruir a palavra de domingo. Deixe cada um compartilhar. Irmão, o que Deus falou com você domingo? Deus falou comigo que eu preciso me envolver mais na igreja. Sabe, eu não tenho me envolvido bastante, e eu senti de Deus me falando isso. Parabéns, irmão, que legal que você pegou isso na palavra. Quem mais? O que Deus falou para você? Alguém mais aqui? Deus falou com mais alguém aqui? Deus falou comigo. Sabe, Deus falou tanto, eu chorei tanto no culto, eu fiquei tão emocionado. Essa palavra foi para mim, cada ponto dela, uau, que maravilha. Deus falou com mais alguém aqui? Assim, bem espontâneo, amém? Glória a Deus.